Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao quadro Dark no Sofá. Estou sem cadeira ainda, não sei quando a cadeira volta. Espero que ela chegue logo e que eu possa finalmente poder mexer no meu computador normalmente, editar, jogar os meus joguinhos. Tô tirando umas férias forçadas, né? Porque eu tô passando o máximo de tempo longe do computador, porque não é nem um pouco confortável ficar nesse sofá aqui. E eu tô tentando gravar os vídeos ainda e tal, lançar o conteúdo que eu posso lançar todos os dias. Mas, bom, eu tô evitando, tô assistindo filmes, fazendo coisas. Tá sendo bem tedioso, não vou mentir pra vocês. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu tô pretendendo fazer um vídeo aqui para o Professor Dark mais elaborado sobre isso, falando mais sobre esse tema especificamente. Eu acho interessante poder trazer essa discussão aqui para vocês, que é o seguinte: você já ouviu falar sobre Doomers ou até mesmo sobre Hikikomori? Eu acho que o Hikikomori é lá no Japão, um fenômeno japonês, mas o Doomer, ele é um fenômeno americano e pode ser um fenômeno brasileiro também, e é basicamente a mesma coisa, sabe? É exatamente o mesmo ponto. Que são homens, especificamente homens, mas pode ser com certeza mulheres, Hikikomori, tá? Que basicamente ficam isolados socialmente. São pessoas que elas não têm contato social, são pessoas que geralmente ficam muito em anime, jogos de videogame. Muitas vezes são chamadas de nerds ou de geeks, mas eu não consideraria um hikikomori um nerd, de certa forma, porque são coisas diferentes, entendeu? Uma coisa é você ser nerd, você gostar de cultura nerd ou cultura geek, e outra coisa é você não ter opção social e acabar se isolando ou vivendo um isolamento que você mesmo se impôs. E aí, teve uma pesquisa dos Estados Unidos que eu achei muito legal, que eu vi essa semana, que basicamente de 2010 até 2020, os homens que têm contato sexual, eles antigamente, né, tipo, um a cada 10 homens, eles não tinham contato sexual com mulheres, né? Ou seja, não tinha contato sexual com o sexo feminino. Agora, em 2020, esse número triplicou. A gente está praticamente com 30%. Então, 3 homens a cada 10 são homens que não têm contato social ou sexual com mulheres. E isso me fez pensar em outros fenômenos que estão acontecendo recentemente, como, por exemplo, o fenômeno dos incel e outras coisas mais. E aí eu fiquei pensando, mano, por que que tá tendo tanto isso? Por que que os homens estão vivendo esse isolamento, sabe? Inclusive, ultimamente é muito comum, por exemplo, se você entra em memes ou se você vai em, por exemplo, iFunny, esses aplicativos de meme, coisa do tipo, vontade de espirrar aqui, tá? Desculpa, valeu aí quem falou saúde, viu? Vocês são maravilhosos. Então, tipo, você tem essas pessoas que elas vivem esse isolamento e nos memes elas se expressam muito bem, nos jogos elas se expressam muito bem. Então, quando você entra na internet, você começa a entrar um pouco por esses meios, sei lá, entra num site de memes que nem o iFunny ou num Chan da vida e coisas do tipo, você vai ver muitos memes depressivos, coisas do tipo. O próprio Doomer, né, que eu comentei no começo do vídeo, que é algo recente, né, que deve ter 1 ano no máximo, esse conceito de Doomer. Ele é uma coisa que, tipo, você vai pesquisar na internet e você vê que tem músicas de Doomer, tem vídeos de Doomers, tem várias coisas populares em relação ao Doomer, ou seja, muitas pessoas se identificam com essa coisa. E aí a gente pensa, por que que isso está acontecendo? Bom, primeira coisa que eu acho que facilitou, né, que isso pudesse acontecer é obviamente a internet, né? Então, tipo, no Japão, você já tinha esse fenômeno do hikikomori acontecendo há algum tempo, né? Então não é um negócio tão recente para eles lá. Só que com a exportação da cultura e questão de base social que a gente está vivendo aqui no mundo globalizado, então a vida de um brasileiro de classe média ou classe média alta não é muito diferente, obviamente em questão de poder aquisitivo você vai ter uma grande diferença, mas não é muito diferente de uma vida que um americano tem, por exemplo, ou de um japonês. Então, no final do dia, os pesos e as questões sociais são praticamente as mesmas para as duas pessoas. Então você está tendo agora uma época onde você está tendo uma grande desconstrução do que é o homem, de qual é a figura masculina dentro da sociedade, e muitos homens se sentem perdidos, não sabem mais para onde ir, não sabem mais o que fazer. E isso é uma culpa um pouco da família, né? Porque a família também não está sabendo agregar essas novas épocas e falar sobre isso com os seus filhos, né? Então, no caso, você tem aí alguma situação que eu acho que pode estar influenciando essa questão aí dos homens estarem se isolando socialmente. Inclusive,
Tem até discussões falando sobre essa questão aí da desconstrução, porque agora a gente tá vendo um boom, né, de conservadorismo, mas não só conservadorismo, mas essa coisa de templário, né? Você tem vários canais aqui no YouTube que são canais de pessoas que se dizem templárias, pessoas que defendem a figura masculina do passado, e muitas vezes eles passam a ideia de que o passado era muito superior agora. Então, eles falam que em 1900 o homem ele era muito melhor do que o homem de 2000 e coisas do tipo. Só que eu acho que isso é uma questão de narrativa também. Porque você não tem como, por exemplo, ver como era a vida do cara em 1900 para dizer que ela era melhor que a vida de hoje, entendeu? O que você tem são recortes dessa história que são passados através de viés político, viés ideológico. Então, obviamente, por exemplo, para um templário de hoje em dia, ele vai falar que a época dos templários era a melhor época possível. Só que aí a gente pensa, tipo, as pessoas que iam para as cruzadas, as coisas do tipo, elas aceitavam, né, a ideia de pegar e ir para uma guerra distante, onde elas provavelmente iriam morrer, inclusive, elas aceitavam esse sacrifício porque para elas a religião era tudo e a proposta, né, de você vai para o paraíso se você for para essa guerra, era muito interessante, visto que a vida deles era tão pobre, tão ruim, que quando alguém fazia uma promessa de você vai pro paraíso se você fizer isso, as pessoas se jogavam aos montes em cima dos barcos para ir embora para lutar na Cruzada Santa, entendeu? Então, essas questões, assim, a gente às vezes tenta romantizar demais essas questões, mas eu não acho que seja tanto assim. Então, a gente tá vendo, obviamente, uma época social com grandes mudanças e progressismo e coisas do tipo, e isso influencia a posição social de todo mundo, e eu até entendo que possa fazer sentido, com certeza, essa questão aí de talvez essa pressão nova por cima dos jovens e ainda a incapacidade das famílias de direcionar esses jovens tenha fazido surgir esses doomers, ou pelo menos fortalecido. Outra coisa que muita gente discute também de por que os doomers eles estão existindo muito agora é a questão de você ter a internet como facilitador. Porque a internet, você tem muito menos contato social hoje em dia. Você tem contato social através da rede social, mas não é mais aquele contato físico. Então, isso está afastando as pessoas. E pelo fato de afastar, acaba fazendo com que as pessoas diminuam suas atividades, ou principalmente as atividades sexuais, né? Inclusive, é surpreendente você pensar que, tipo, tem vários homens que têm 20, 25 anos e nunca tiveram nenhum tipo de relação sexual. E eu sei que pode até parecer tosqueiro falar isso, mas acredite se quiser, eu fui um desses homens, tá? Porque eu fui demorar bastante tempo para ter minha primeira namorada e também fui demorar bastante tempo para conseguir perder a virgindade. Eu fui só perder com 24 anos de idade, então eu já estava bem mais velho e tal. E poderia até ser enquadrado como incel nesse ponto, né? Só que é aquilo, tipo, eu já comentei com vocês, né, que eu me considero demissexual, então eu nunca senti essa necessidade, sabe? Mas eu sou uma pessoa da internet também, então eu nunca tive muito contato com as pessoas. Eu sempre tive contato através da internet e a internet sempre foi tudo para mim. Então eu penso que possa ter algum tipo de relação com isso também. Mas é com certeza algo interessante para a gente discutir e para a gente pensar. Por que que a gente está tendo tantos homens assim sendo colocados, né, nessa posição de fragilidade? E ao ponto de que você tem esses caras, né, prometendo, ah, não, antigamente era muito melhor, vamos ser templário, e você tem muita gente pulando nesses barcos, né, e, tipo, não tô falando de pouca gente não, cara, tô falando de muita gente. Tô falando de milhões de jovens do Brasil seguindo essa ideologia, saca? E eu acho isso muito, muito interessante, porque você vê como o Zeitgeist, ele realmente existe, né? E como as narrativas, elas influenciam muito o que está acontecendo ao redor. Porque, como eu disse, esse negócio de antigamente era melhor, será que antigamente era realmente melhor? Porque a gente sempre tem essas pessoas falando isso, mas eu acho que eu, pelo menos, eu perdi um pouco dessa expectativa. Eu não sei se você concorda comigo, mas quando eu penso, ah, antigamente era melhor, 1900, não acho que 1900 era melhor, acho que a gente está vivendo a melhor época possível e, inclusive, daqui 100 anos vai estar numa época muito superior. Os nossos netos, eles vão estar vivendo numa coisa completamente diferente da gente, uma realidade completamente diferente. E muitas pessoas se apegam a essas questões ideológicas por conta dessas limitações emocionais que elas têm. E, na minha opinião, a maior parte dessas limitações elas são criadas pela própria família, que, inclusive, né, a família brasileira
É uma família caótica, né? O Brasil é um país caótico, se você for analisar. O Brasil passou por muitos golpes, muitas tretas políticas. O Brasil nunca teve uma estabilidade depois do Brasil Império. Eu não tô aqui para levantar a bandeira de que vamos voltar pro Império, não sei o que e tal. Mas se você for analisar a nova república, as ditaduras que aconteceram ao longo desse tempo, saca? Eu acho que teve 3 ditaduras, sendo que 2 foram ditaduras militares, uma foi do Getúlio Vargas. Você teve muitas tretas políticas e isso influencia diretamente, né, na organização do nosso país, que vai desde a organização dos núcleos familiares até a organização do nosso estado. Então eu imagino que por conta disso a gente também tenha essa sociedade bagunçada que a gente tem hoje em dia. Mas isso, mesmo isso não justifica a questão do Doomer, porque o Doomer não é uma coisa só brasileira, é uma coisa que acontece também no estrangeiro, né? Como eu disse, no Japão principalmente. E muita gente vai chegar e falar, ah, mas o pobre não tá fazendo isso não, Dark. O pobre tá se preocupando em fazer coisas reais, enquanto você tá reclamando aí de coisa de rico, né? Mas eu acredito que a maior parte, né, dos homens hoje em dia, eles devem ter esse questionamento ou sentir essa pressão social da desconstrução, né? Mas enfim, é só uma discussão que eu quero levantar aqui. Eu gostaria muito de fazer um vídeo muito mais elaborado, tá? E eu sei que muita gente vai politizar a discussão e tanto faz, tanto fez. Eu só quero realmente saber o que vocês pensam em relação a esses doomers. Por que esses doomers eles estão surgindo? Isso é uma coisa positiva, é uma coisa ruim? O que está acontecendo? E pode ficar tranquilo que eu vou fazer uma pesquisa extensa e vou fazer um vídeo topzera para vocês falando sobre isso futuramente. Mas antes, né, eu quero saber o que vocês pensam em relação a isso, né? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. E lembrando que esse aqui não é um viés político, eu não tô aqui para discutir nem esquerda nem direita, eu tô aqui para discutir a realidade, discutir um evento que está acontecendo na nossa sociedade e refletir um pouco de por que isso está acontecendo, principalmente se você se identifica com isso. Inclusive, eu vou fazer um vídeo separado também sobre incel e coisas do tipo, e a gente vai discutir melhor esse tema e falar mais sobre a sexualidade. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois.